Nessa semana, na quarta-feira, dia 12, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 161 anos aqui nesta pátria. Então, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre a história da nossa igreja. Tá? É importante nós conhecermos o que Deus fez aqui no Brasil. Há muita coisa que nós podemos ver, como Deus abençoou as missões, né, aqui no nosso Brasil. Então eu queria falar desse começo para vocês, ok? É bom nós conhecermos a nossa história, né, e glorificarmos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo privilégio que temos de estar aqui para ouvir a Tua Palavra e agora, Pai, para ouvir os Teus poderosos feitos na história do nosso país, especificamente na história da nossa igreja. Te louvamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, a fim de que possamos entender os Teus planos e glorificar ao Senhor por tudo que o Senhor fez. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, os primórdios do presbiterianismo no Brasil. Antes do Brasil, nós podemos observar como nós chegamos até o presbiterianismo na nossa pátria. Mas, basicamente, observe as barras ali, é uma linha do tempo, né? E aí nas barras você tem primeiros séculos, eu estou me referindo aí a 4 séculos iniciais, Idade Média, que é um período geralmente considerado de 1000 anos móveis, entre 500 e 1500 ou entre 600 e 1600. Essa é a Idade Média, tá? E a Idade Moderna, que é depois da Idade Média, ok? Com o advento do racionalismo, iluminismo, etc, etc. Tá? Então, nos primeiros séculos, eu destaquei ali Cristo na cruz, Igreja primitiva, perseguição, como nós vimos hoje, o Édito de Milão, em 313, quando Constantino, que, diferentemente dos outros imperadores, ele declarou-se cristão. Em 313, ele assinou um édito, uma lei, para que as perseguições cessassem, não apenas perseguições de cristãos, mas todas. E em 380, outro imperador, Teodósio I, assinou um outro édito, o de Tessalônica, desta feita, transformando o cristianismo em religião oficial do império. Tá? Então, veja, de sermos perseguidos, nós nos transformamos em religião oficial do império. Isso é bom? Não sei. Acho que não. Porque quando o cristianismo virou a religião oficial do império, muita gente veio sem conversão. Porque seguir a religião do império era ter benefícios, cargos, os cargos iam ser ocupados por quem se declarasse cristão. Então, muita gente veio que não era discípulo de Cristo, e a partir daí que você vê um desvirtuamento total da igreja do Senhor. Enquanto a igreja era perseguida, era uma igreja mais pura. Depois que começou a entrar benefícios e dinheiro, ela se descaracterizou. Tá? Entramos na Idade Média. Eu destaquei 3 pecados graves aqui, 3 erros terríveis da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média. Ali no século VII, a veneração das relíquias, né? Já falamos sobre isso aqui. Relíquias eram supostos objetos pessoais de personagens bíblicos, supostos roupas, né? Tudo mentira, tá, gente? Tudo mentira. Então era comum, por exemplo, você ter saquinhos com unhas atribuídas a unhas de santo. Olha, isso aqui são as unhas de Estevão, são as unhas de Paulo. Imagina que esse pessoal cortava a unha e guardava. Para quê? Né? Mas essas coisas eram vendidas em altos valores por aqueles que tinham dinheiro e colecionavam relíquias e eram colocadas em museus para as pessoas venerarem. Tá? Isso foi uma coisa terrível na Idade Média. No século XI eu destaquei as indulgências, o comércio das indulgências, era a venda do perdão divino. Nós sabemos que Jesus nos ensinou que o perdão é gratuito, mas a Igreja Católica Apostólica Romana colocou um pedágio, né? Então, se você quiser o perdão de Deus, você vai ter que pagar umas moedinhas para que o perdão seja liberado.
e também o Tribunal da Santa Inquisição. A Igreja Católica se julgava detentora de toda a verdade, não apenas a verdade religiosa, mas também a verdade na astronomia, na matemática, em todas as áreas. E quem discordasse era levado para o tribunal e morria, né? Vários exemplos de homens que morreram porque afirmaram coisas, por exemplo, no campo da astronomia, e a igreja não aceitava, né? Então Galileu Galilei, por exemplo, afirmou que o nosso sistema não era geocêntrico, era heliocêntrico, né? O sistema não gira ao redor da Terra, mas ao redor do Sol, e ele teve que se retratar, né? Giordano Bruno não se retratou e morreu em praça pública, queimado com a língua cortada, tá? Então era assim que acontecia. Mas, final da Idade Média, 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixa nas portas da capela do castelo em Wittenberg 95 afirmações, basicamente contra o comércio das indulgências, tá? Digamos que a data é o marco da reforma, 31 de outubro de 1517. Pouco tempo depois, eu destaquei ali João Calvino na Suíça, que foi João Calvino era o cérebro da reforma, o escritor da reforma, né? Então eu destaquei ali também, para fazer a ligação com o que vem agora. Em 1557, 2 anos antes da sua morte, João Calvino enviou missionários para o Brasil. Olha que coisa interessante. Primeiro, porque muita gente fala que presbiterianos e calvinistas não se importam com missões. Opa, João Calvino, em 1557, mandara missionários para o Brasil. Calvino sabia que existia um país chamado Brasil e mandou missionários para cá, tá? E esses missionários chegaram no Rio de Janeiro, missionários franceses. A gente vai falar mais sobre isso. 60 anos depois, e a gente vai ver que os franceses não se fixaram, chegaram holandeses no Brasil, tá? E a gente vai falar sobre isso. Em 1630, holandeses reformados chegam no Brasil, no Nordeste. Também não vinga. Em 1816, nós temos imigrantes protestantes chegando no Brasil. E, de um modo fixo, em 1859, Ashbel Green Simonton chega no Brasil. No ano seguinte, Alexander Blackford. E no ano seguinte, Francis Schneider, tá? Então, é sobre isso que nós vamos tratar. Primeiro, os franceses calvinistas no Brasil. Em 1555, chegaram franceses no Brasil, no Rio de Janeiro, chefiados por Nicolas Villegagnon. Então, se você já foi ao Rio de Janeiro, ou os nossos irmãos que vieram de lá, sabem que na Baía de Guanabara há ali memórias, eu imagino que até monumentos, né? Rememorando essa questão dos franceses. Os franceses chegaram na Baía de Guanabara, chefiados por Villegagnon. Villegagnon se dizia reformado, escrevia para João Calvino, mas ele, no meio da viagem, como nós dizemos popularmente, virou a casaca, né, e passou a perseguir os pastores calvinistas. Ele chegou em 55, em 57 ele escreveu para João Calvino pedindo para mandar calvinistas, para estabelecer ali uma colônia. Calvino enviou então huguenotes. Huguenote é o termo usado para calvinistas franceses, liderados pelo pastor Pierre Richier e Guillaume Chartier. Jean de Lery, que estava na comitiva, embora não fosse pastor, era sapateiro, era jovem e era seminarista, depois ele virou pastor, era um deles e escreveu o livro Viagem à Terra do Brasil, narrando sua experiência na viagem. Esse livro ainda é encontrado, tá? Ele ainda é editado. Ficou muito famoso esse livro, porque foi a visão de um francês ali em 1557, né, nessas proximidades, falando como era o Brasil naquela época. Então não é um livro teológico, é um livro narrando a experiência, né, as belezas do Brasil. Em 10 de março de 1557, eles realizaram o primeiro culto protestante no Brasil e
nas Américas. Esse é um fato importante também. O primeiro culto protestante do Brasil, da América do Sul, porque não havia protestantismo na América do Sul, e da América do Norte também, porque embora a América do Norte tenha sido descoberta ali em 1498, a presença protestante de fato, os cultos de fato, foram acontecer em 1580 e alguma coisa. Tá? Então o primeiro culto protestante das Américas acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por conta destes franceses. Villegagnon traiu os calvinistas e os expulsou. A embarcação deles teve problema no meio do caminho, ou ali já na praia, tiveram que voltar. Alguns deles foram presos, obrigados a declarar a sua fé, e aí surgiu a Confissão de Fé de Guanabara, documento que eles fizeram presos, 100 livros para consulta, 3 deles foram executados por causa da sua fé. Então eles foram presos e foi dado para eles, eu não me lembro se 2 ou 3 dias, para que eles colocassem no papel aquilo que eles criam. E sem livros, sem nada, puxando de memória, eles escreveram uma confissão de fé. A Confissão de Fé de Guanabara, tá? Que é um documento precioso. Você vê como esses homens tinham doutrina na cabeça, né? Para escrever uma confissão de fé sem consulta. E você acha na internet, se você digitar a Confissão de Fé de Guanabara, tem lá em alguns sites a confissão inteira. Tá? Eles foram executados, 3 deles foram executados por causa da sua fé. Um deles, inclusive, alguns historiadores narram que fugiu e foi executado a mando de José de Anchieta. José de Anchieta é meio venerado no Brasil, não é? Mas era um homem de sangue, era um cangaceiro de batina, né? Era um homem de sangue. Tá? Os franceses foram expulsos pelos portugueses em 1567. Se você fizer as contas, eles ficaram 12 anos. E veja, eles não vieram aqui para a missão, eles vieram, é claro, eles vieram para a missão, mas amparados num programa político. Era uma invasão francesa. Como os franceses foram expulsos, todos foram expulsos. Na verdade, Villegagnon já tinha empatado, né, a presença de calvinistas. Mas essa foi então uma passagem de protestantismo aqui no Brasil que não deu certo. O plano foi cancelado justamente por conta de Villegagnon e das questões políticas. Os portugueses expulsaram os franceses. Essa foi a primeira presença. A segunda presença foi de holandeses reformados. Então, 60 anos depois, aproximadamente, os holandeses se estabeleceram em Recife e Olinda. 2 anos antes, eles tinham invadido Salvador, mas não deu certo, foram expulsos. Voltaram 2 anos depois e deu certo. Se estabeleceram lá em Recife e Olinda e mais tarde ocuparam desde o Ceará até o Sergipe, tá? Então, esses estados foram ocupados. Aliás, quando você viaja para o Nordeste, você vê, digamos, a herança genética, né? Muita gente do Nordeste, claro, de olhos claros, esse que vos fala, né, faz parte dessa herança. Minha família toda é muito branca, muitos olhos claros. Por quê? Herança da invasão holandesa. Nossa família começa, as origens da nossa família, família Nogueira, Castelo Branco, começam no Recife, da família Sena, né? Sena de um N só, não é a dos 2 N's, né? E aí eles vão para o Ceará e se estabelecem no Ceará. Então há muita gente muito branca, muito clara no Nordeste por causa da invasão holandesa. O líder foi o príncipe holandês Maurício de Nassau. Eles se espalharam pelo Nordeste e criaram em 24 anos 22 igrejas, congregações, presbitérios e um sínodo. Eles trabalhavam, viu? 22 igrejas em 24 anos, é quase uma igreja por ano. Eles trabalhavam para valer. 50 pastores estavam envolvidos, então eles eram bons de serviço. Durante 3 anos ficaram também no Maranhão. Em São Luís, há o Museu Huguenote Daniel de Latoute, que nós visitamos agora, né? A nossa família esteve no Maranhão no mês passado e nós visitamos pela 2ª vez. Na primeira vez foi interessante, porque a gente estava passeando lá na cidade. Na primeira vez você estava comigo, né? Tava. E aí nós nos deparamos com um museu de huguenotes. A gente não sabia. Entramos e aí a gente viu o que estava tocando na rádio do museu. Estênio Márcios. Eu falei, esse pessoal é crente.
Com certeza esse pessoal é crente. Aí eu perguntei, e a pessoa assim não quis revelar, porque é um museu afinal, né? Mas aí eu insisti, me apresentei, e aí ela falou, não, nós somos batistas. Então são batistas que cuidam deste museu. Se você for a São Luís do Maranhão, ali no centro histórico, numa das ladeiras, você tem esse museu, vale a pena passar lá. Tá? Ali a foto, à direita, a foto do primeiro piso. No térreo já tem alguns quadros, tem uma lanchonete, aí você sobe a escada, você chega aqui nesse piso com vários quadros mostrando como foi a história dos calvinistas, né, dos holandeses, chegando ali no Nordeste. Eles foram expulsos em 1654. Se você fizer as contas, você tem 24 anos de ocupação. Né? É interessante que eu conheço menos Recife, né? O Demis pode falar mais, e os nossos irmãos, né, podem falar mais, mas eu desconfio que há muita herança desse período na cidade do Recife, né? Com prédios, com arquitetura, nomes de ruas, nomes de lugares. Lá em São Luís do Maranhão você tem a Avenida dos Holandeses, né? Você tem várias referências na arquitetura, é muito interessante. Eles deixaram uma herança, né? A pergunta é a seguinte, bom, e eles foram expulsos, também era um projeto político e foram expulsos. Tá? Eu me lembro que uma vez no seminário, no JMC, estava conosco o Dr. Gerhard van Groningen. Ele ficou no Brasil na época quando o mestrado Andrew Jumper funcionava no nosso seminário. Né? O mestrado Andrew Jumper nasceu como mestrado do JMC. E nós tínhamos lá homens muito estudiosos, e uma vez perguntaram para o Dr. van Groningen se ele achava que se os portugueses tivessem perdido e os holandeses tivessem permanecido no Brasil, se nós seríamos mais felizes como brasileiros. Na opinião dele, não. Ele disse que naquela época as nações vinham para explorar. Tá? Então, dificilmente fosse diferente. Eu acho que ele foi modesto, viu? Porque observando os países que foram colonizados pelos portugueses e os que foram colonizados por protestantes, o desenvolvimento social, econômico dos protestantes é muito maior. Né? Compare aí os países da Europa, compare com Espanha, Portugal e Itália, para você perceber o desenvolvimento dos outros países. Né? Então, acho que ele foi modesto ali. Talvez a nossa história teria sido diferente, mas essa é uma especulação, né? Deus não escreveu essa história, Ele escreveu a que aconteceu. Então, a segunda presença reformada no Brasil foi dos holandeses. Uma terceira presença protestante no Brasil foi dos imigrantes, tá? Os imigrantes. Com a abertura dos portos em 1808, muitos imigrantes começaram a vir ao nosso país. Em 1810 foram assinados tratados entre Portugal e Inglaterra, possibilitando aos estrangeiros exercerem a sua fé. Todavia, construções de igrejas não poderiam ter forma religiosa e era proibido o proselitismo. Então, abriu-se para os imigrantes, muitos imigrantes vieram, eles tinham uma liberdade de culto para cultuar entre si. Eles não podiam fazer evangelização, eles não podiam falar mal do catolicismo, e eles podiam construir templos? Podiam, desde que não tivesse aparência de igreja. Tá? Isso explica porque nós vemos algumas construções de igreja do passado que não se parecem com a igreja. Era proibido. Não podia ter cruz, não podia ter torre, não podia ter sino. Tinha que ser uma construção que não parecesse igreja. Tá? Então, era uma liberdade muito fraca. Né? Tinha liberdade para se reunir, mas não para propagar a fé. Em 1816, um inglês, o Robert Crane, um capelão anglicano, chegou no Brasil e depois estabeleceu a igreja anglicana. Em 1824, alemães luteranos chegaram e formaram a colônia de Nova Friburgo. O Dr. Alderi Matos diz que em 1830, de uma comunidade protestante de 700 mil pessoas, né, olhando para o Brasil inteiro, as igrejas imigrantes tinham aproximadamente 300 mil afiliados. Então, observe, de 700 mil protestantes, quase a metade era de imigrantes, né, de protestantes imigrantes.
a maior parte estava ligada à igreja evangélica alemã do Brasil e vivia no Rio Grande do Sul, os luteranos, né? Basicamente os luteranos. Agora observe, essa terceira presença protestante no Brasil, ainda não dá para dizer que ela foi adiante, porque ela era uma presença não missionária, ela era uma presença de imigrantes. Então, os alemães, eles não saíram para evangelizar o Brasil, eles se reuniam e faziam os cultos em alemão, entendeu? É como aqueles que vêm, é como a colônia, usando um exemplo aqui próximo, a colônia japonesa que fica ali na Liberdade. Muita coisa que acontece ali é em japonês, é só para o pessoal da comunidade. O paralelo é direto. Esses ingleses que vieram faziam o culto em inglês. Eles se reuniam entre eles para fazer o culto em inglês e os alemães para fazer o culto em alemão. Então não era um protestantismo de missão, né? Eles não vieram para isso. Eles vieram para trabalhar no Brasil e para ter os seus cultos na própria língua, tá? Agora sim, na quarta vez é que nós vamos ter, de fato, um protestantismo de missão, quando chega Ashbury Green Simonton, né, o primeiro missionário presbiteriano que aqui pisou. Ele era, então, um missionário norte-americano que nasceu em 20 de janeiro de 1833, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele entrou no seminário e, em 1855, sentiu-se chamado às missões por ouvir um sermão do Dr. Charles Hodge no seminário de Princeton. Charles Hodge era o professor de teologia sistemática e, em um sermão falando sobre a necessidade de nós evangelizarmos outras nações, levando, além do evangelho, educação para que as nações crescessem também e pudessem entender a Bíblia, e na verdade você observa que esse era um padrão das missões aqui no Brasil, né? Sempre tinha uma escola e uma igreja, uma escola e uma igreja, esse era um padrão. Ouvindo esse sermão, o coração de Simonton ardeu pelas missões, por ir para outros povos. A princípio ele pensava em ir para a Índia, para aquelas regiões. Ele se filiou à junta de missões lá dos Estados Unidos e pouco tempo depois surgiu a necessidade de evangelho no Brasil, foi convidado e aceitou. Chegou aqui em 12 de agosto de 1859, aportou lá no Rio de Janeiro. Ele era um representante típico do calvinismo norte-americano, fruto dos avivamentos e do fervor missionário do seu país no século XIX. Aprendeu a língua portuguesa como? Ensinando inglês. Ele ensinava inglês e aprendia o português, né? E ele era muito inteligente, porque ele aprendeu rápido o português, e não é o caso aqui, todo mundo aqui foi alfabetizado em português, mas o português é uma língua difícil. O americano, para aprender o português, e é difícil você encontrar um americano que fale, um estrangeiro de uma forma geral, que fale um português perfeito, é muito difícil. Língua portuguesa é uma língua difícil. Simonton, com a ajuda de Deus, aprendeu a língua portuguesa, tá? Casou-se com Ellen Murdoch numa viagem que ele fez para sua família, e Ellen Murdoch morreu 9 dias depois do nascimento da sua filha. Eu não me lembro, mas eu acho que foi complicações no parto. Lembra, Demis? Eu desconfio que foi sim. Eu sei que Simonton morreu de febre amarela. Eu desconfio que a esposa foi por complicações. Simonton morreu em 1867, observe como ele morreu jovem, né? Qual é a idade que ele morreu, gente? 34? 34, né? Morreu muito jovem. Chegou jovem e morreu jovem. Apenas 8 anos depois de chegar aqui. Mas, veja como Deus agiu. Em 8 anos, ele organizou uma escola dominical, que começou com 5 crianças. Os livros-textos eram Bíblia, Breve Catecismo e o livro Peregrino, de John Bunyan. Isso em 1860. Em 1862, organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, que hoje está lá, embora ele organizou num endereço, aqui está lá hoje em outro endereço, né? E a primeira igreja, tá? A primeira igreja do nosso país foi a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1862, também ele criou o jornal A Imprensa Evangélica. Em 1865, organizou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, que contemplava a igreja do Rio de Janeiro, a igreja de São Paulo e a igreja de Brotas. Nesse começo eram 3 igrejas apenas, tá? Era um presbitério gigante,
para 2 estados. Em 1867, organizou o primeiro seminário para a formação de pastores. Eu tenho um slide só sobre o seminário. O segundo missionário, Alexander Blackford, ele nasceu em 6 de janeiro de 1829, em Ohio, Estados Unidos, estudou no Seminário Teológico do Oeste, em Allegheny, nos arredores de Pittsburgh, no mesmo estado, formando-se em 1859. Tá? Então, quando Simonton chegou, o Blackford estava se formando. Ele era casado com a irmã de Simonton, tá? Eles tinham essa ligação. Okay? Ele chegou no Rio de Janeiro em 1860, um ano depois de Simonton, e cobriu Simonton naquela viagem que ele fez para ver a sua família de março de 62 a julho de 63. Foi nessa viagem que ele se casou, tá? E ele voltou casado, Simonton. Em outubro de 63, mudou-se com a esposa para São Paulo. Ele chega no Rio, cobre Simonton e depois vem para São Paulo. Em 5 de março de 65, organizou a Igreja Presbiteriana de São Paulo, é aquela que fica na Nestor Pestana, que com a divisão, que nós vamos ver daqui a pouco, ela ficou para a IPI. Tá? Então aquela igreja era da IPB, foi a primeira igreja nossa no estado de São Paulo, com a divisão ficou com a IPI. Depois de 30 anos nas missões, Blackford faleceu em 1890. Foi o nosso segundo missionário. Terceiro missionário, um ano depois, Francis Schneider. Ele, o nome completo, Francis Joseph Christopher Schneider, nasceu em Erfurt, na Alemanha. Lutero estudou em Erfurt, né, na Alemanha, em 29 de março de 1832. Posteriormente, foi para os Estados Unidos e adquiriu a cidadania norte-americana. Em 1861, concluiu os estudos no Seminário Teológico do Oeste, o mesmo que havia estudado Blackford. Simonton estudou em Princeton, né, que era outro seminário. Chegou no Rio em 7 de dezembro de 61. Schneider trabalhou na província de São Paulo entre os imigrantes alemães do Rio Claro. Por quê? Porque ele era alemão, né? Então ele tinha facilidade para trabalhar com os alemães. Mais tarde, auxiliou Simonton lecionando no seminário primitivo, aquele que nasceu lá no Rio de Janeiro. Schneider era versado em ciências físicas e matemáticas e conhecedor de diversos idiomas. O Schneider era de uma competência impressionante, ele dava aula de física, para vocês terem uma ideia. Era muito capacitado. Em fevereiro de 1871, Schneider mudou-se para Salvador a fim de implantar o trabalho na Bahia. Ele é muito conhecido no Nordeste, né, por conta disso. Em 21 de abril de 1872, organizou a Igreja Presbiteriana de Salvador. Schneider ajudou James Houston a organizar a Igreja de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, em 12 de setembro de 1875. Em 1877, desligou-se da missão e voltou para os Estados Unidos, passou a residir em Nova York, sendo transferido para o presbitério do Brooklyn. Voltou para o Rio de Janeiro em 82, sendo novamente arrolado pelo presbitério e, por fim, reatou suas ligações com a Junta de Nova York por 5 anos, 1885 e 1890, tomou parte na organização do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em setembro de 88, a gente vai falar só sobre isso também. Em 1890, transferiu-se para São Paulo, tornou-se funcionário público, continuou sendo pastor, né? Mas para fins de renda, ele se tornou funcionário público estadual, trabalhando por quase 20 anos na seção de meteorologia da Secretaria da Agricultura, Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Lecionou grego e física no Instituto Teológico, fundado em 1893, no Seminário Presbiteriano, que foi transferido de Nova Friburgo para São Paulo em 1895. Foi jubilado em 1895, faleceu em São Paulo no dia 21 de março de 1910. Esse foi o nosso terceiro missionário, muito capacitado, né, que aqui esteve. Vamos falar sobre as primeiras 3 igrejas, então, tá? A Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro foi organizada em 12 de janeiro de 1862, tendo como seus primeiros pastores o reverendo Ashbel Green Simonton e Alexander Blackford. Ali na figura é a primeira igreja, tá? A primeira foto, embora esse prédio já foi o segundo prédio, não começou aí, mas é aquela foto atual. A segunda foi a Igreja Presbiteriana de São Paulo, organizada em 5 de março de 65, primeiros pastores, o Blackford
E o Chamberlain, George Chamberlain, daqui a pouco a gente vai chegar nele, foi o quarto missionário, o Chamberlain, tá? E foi o casal Chamberlain o responsável por criar a escola americana, que pouco tempo depois virou Mackenzie, Colégio Mackenzie, Universidade Mackenzie, tá? Chamberlain estava em São Paulo. A Igreja Presbiteriana de Brotas foi a terceira igreja organizada em 13 de novembro de 65, tendo como primeiro pastor o reverendo Alexandre Blackford. Eu não descobri quem foi o segundo pastor, né? Foi lá que José Manuel da Conceição se converteu e esteve envolvido com o trabalho, fez a sua pública profissão de fé. Mas daqui a pouco a gente vai ver a vida de José Manuel da Conceição. Ele não foi um pastor de igreja, ele foi um evangelista, ele foi um itinerante. Ele pregava o evangelho andando em várias cidades, tá? Um dia eu descubro quem foi o segundo pastor. Vou ligar para lá, né? Eles vão me dar essa informação. O primeiro jornal, em 5 de novembro de 1864, foi criado o jornal A Imprensa Evangélica pelo reverendo Simonton. Era uma estratégia de evangelização, né? Naqueles tempos em que a evangelização não era permitida, um jornal era algo muito interessante. Foi o primeiro jornal protestante em língua portuguesa editado no Brasil, publicado quinzenalmente, de 1864 a 1892 no Rio de Janeiro. Tinha como objetivo apoiar a evangelização e a instrução dos recém-convertidos e seus filhos. Era publicado quinzenalmente aos primeiros e terceiros sábados de cada mês. Entre os leitores estavam a mãe do senador Saldanha Marinho, o filho do regente Feijó, alguns padres e outras pessoas de influência na época. Então era um jornal que atingia até a elite da cidade. Tá? Muito bem escrito, né? Muito bem feito, artigos interessantes, profundos. A última edição saiu em 2 de julho de 1892. Em 7 de janeiro de 1893 surgiu o jornal O Estandarte, que depois da divisão da Igreja Independente, passou a ser dirigida então pela IPI. Então a IPI levou esse jornal com eles. Em 8 de junho, um belo dia, de 1899, foi lançado o Jornal Puritano. Tá? Que aí o Jornal Puritano, junto com o Jornal do Nordeste, que me falha agora a memória qual foi, foram mais para frente, unidos para formar o Brasil Presbiteriano. O jornal que nós temos hoje é o Brasil Presbiteriano, né? Essa é a sua história até chegar nele. O primeiro seminário. Em 14 de maio de 1867, o reverendo Simonton fundou na cidade do Rio o Seminário Teológico Presbiteriano do Brasil, chamado Seminário Primitivo. Tinha 4 alunos apenas: Antônio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres, Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Talvez você tenha notado aqui o Modesto Carvalhosa. Hoje nós temos na situação do nosso país um Modesto Carvalhosa, né? Um jurista que inclusive foi um dos autores do pedido de impeachment da última presidente. Como é que ele se chama Modesto Carvalhosa? É porque este aqui é tio-avô ou tio-bisavô dele, tá? O Modesto Carvalhosa de hoje, jurista, é descendente deste Modesto Carvalhosa, ok? 4 alunos se tornaram pastores nacionais, mas não apenas pastores, operosos pastores, pastores muito envolvidos com o trabalho. Eles foram muito bem formados pelos missionários, tá? O primeiro pastor brasileiro, vamos falar de José Manuel da Conceição. A história, gente, aqui está muito resumida. Tá? A história de José de Manuel da Conceição é impressionante. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 11 de março de 1822. 2 anos depois, a família mudou-se para Sorocaba, onde o menino foi criado e educado por seu tio-avô, um padre, José Francisco de Mendonça. Em 1840, voltou para São Paulo para estudar teologia. Em abril de 1842, recebeu ordens menores da Igreja Católica, subdiácono.
Em 1844 e 1845, sucessivamente, foi ordenado diácono e presbítero da Igreja Romana, sendo enviado para Limeira. Na Igreja Romana, o presbítero é um padre que não faz sacramentos, tá? Eles têm essa diferença lá. Desde os 18 anos, travou contato com a Bíblia, descobrindo conflitos entre os seus ensinos e certas práticas e doutrinas católicas. Então, desde a sua juventude, ele já lia a Bíblia, tá? E ele percebia conflitos com a sua fé. Ele começou a pregar mensagens evangélicas e a incentivar o povo a ler a Bíblia, sendo apelidado Padre Protestante. Então veja, muito antes da sua conversão, ele já dava ênfase na Bíblia. O apelido dele era o Padre Protestante, o que levantou preocupações por parte dos seus superiores, né? Ele insistia muito na Bíblia. Preocupado com a situação, o bispo Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, que era o seu superior, passou a transferi-lo com frequência de uma paróquia para outra: Piracicaba, Montemor, Limeira, outra vez Taubaté, Ubatuba, Santa Bárbara e por fim Brotas, onde chegou em 1860. Então vocês perceberam, né? Esse padre, eu vou começar a transferi-lo porque ele está dando trabalho. Em 1863, recebeu a visita do Blackford, missionário presbiteriano, que acabara de mudar-se para São Paulo e ouvira falar do padre que tinha ideias protestantes. Blackford não perdeu tempo, vou conversar com esse padre. Seguiu-se uma correspondência assídua entre os dois, até que no dia 19 de maio de 64, Conceição chegou a São Paulo para encontrar-se com Blackford. Conheceu a esposa deste, Elizabeth, que era irmã de Simonton, lembra? E Elizabeth, sem rodeios, convidou ele a se tornar protestante. Depois de várias palestras longas e proveitosas com o missionário, o sacerdote voltou para casa no dia 24, decidido a abraçar a fé evangélica. Deus foi trabalhando no coração de Conceição desde a mocidade, mostrando a verdade na Bíblia, mas ele não tinha onde se amparar. Quando Deus mandou Blackford e Elizabeth, aí ele falou: não, agora eu tenho onde me amparar. No dia 23 de setembro de 64, Conceição tornou a ir a São Paulo e foi hospedado por Blackford. 2 dias depois, um domingo, participou pela primeira vez de um culto protestante. No dia 28, obteve uma audiência com o bispo e lhe comunicou que estava deixando o sacerdócio e a Igreja Católica Romana. Em 23 de outubro de 1864, ele fez a sua pública profissão de fé e foi batizado pelo reverendo Blackford. Observe que sempre foi uma prática batizar egressos do romanismo. Na época, houve uma dúvida: ele se diz cristão, a gente vai batizá-lo? Mandaram uma carta para Nova York e o presbitério de Nova York mandou uma decisão dizendo: a Igreja Romana apostatou do Evangelho, ele tem que ser batizado. E ele foi batizado sem dificuldade. Em 17 de dezembro de 1865, foi ordenado o primeiro pastor, não só presbiteriano, mas evangélico. O primeiro pastor nacional brasileiro foi José Manuel da Conceição. Essa é a razão porque nesse dia é o dia do pastor, num 17 de dezembro, por causa do primeiro pastor nacional, José Manuel da Conceição. 2 meses e meio após a ordenação, Conceição partiu de São Paulo para Cotia, Una, Piedade, São Roque, Sorocaba e retornou à capital. Foi a Porto Feliz, Rio Claro e Brotas, onde pregou na companhia de Schneider e Chamberlain. Qual é a ideia? Por que tantas viagens? Conceição, ele voltou para as paróquias onde ele havia sido padre para dizer para as pessoas qual era o verdadeiro evangelho. Essa foi a ideia. E ele fazia essas viagens a pé, irmãos, a pé. Ele pegava a estrada e a pé. Cobriu centenas de quilômetros andando, visitando as paróquias onde ele havia sido padre. Após recuperar-se de um problema de saúde, foi para Rio Claro, onde muitas pessoas o ouviram, inclusive o vigário local. Esteve em Limeira, Campinas, Belém de Jundiaí, Itatiba, Bragança, onde Blackford foi encontrado em 25 de maio.
Pregaram a auditórios de 100 a 200 pessoas, sem problemas. Voltando a São Paulo, tomou a estrada do Rio de Janeiro, no início de junho, passando por Penha, São Miguel, Jacareí e São José dos Campos. Foi a Caçapava, Taubaté, onde fora vigário, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Queluz, Resende, Barra Mansa e Piraí. Estado do Rio já, né, essas últimas cidades. Onde tomou o trem, chegando ao Rio em 29 de junho para a reunião do presbitério, Rio Capital, ao qual prestou o relatório. Todo esse enorme trabalho foi realizado em apenas 4 meses, sendo a maior parte do trajeto percorrida a pé. Ele faleceu em 25 de dezembro de 1873. Tá? Ele tornou-se um andarilho, um pregador do Evangelho. Ele morreu em condições muito difíceis. Tá? Na noite de 24, ele foi encontrado na estrada, descalço, mal vestido, foi encontrado, se eu não me engano, por policiais que o levaram, iam enterrá-lo como indigente, e aí chegou alguém que o conhecia e falou, não, é um pastor, tal. Aí trouxeram o corpo, se eu não me engano, ele está enterrado no cemitério dos protestantes, não é? Eu não sei se você já foi, eis um bom passeio para se fazer. Ali na Consolação, você... Não, eu sei que é estranho dizer que o cemitério é um bom passeio, mas nesse caso acredite-me, Então, ali na subida da Consolação, tem um cemitério grande, não sei se você já reparou. Não é esse cemitério, é um pouco antes, mas olhando assim parece que é o mesmo imóvel, né? Você entra à direita e dá a volta e tem uma entradinha ali, né? Então observe, Consolação é numa perpendicular, tá? Tem uma entradinha ali para um lote daquele terreno que é o cemitério dos protestantes. Ali estão enterrados José Manuel da Conceição, Blackford, eu não sei se Simonton está ali, eu desconfio que está, né? Simonton está ali. Então, é uma aula de história você ir no cemitério dos protestantes. É gratuito, é um cemitério, né? E ali, se você passar meia hora, 40 minutos, você vê essas lápides muito interessantes, né? Então, quando entrar no cemitério, vá até o final, né? Siga até o final, elas estão ali no final. Reverendo Boanerges Ribeiro, que foi moderador da nossa igreja, presidente da nossa igreja, do Supremo Conselho da Igreja durante muitos anos, está sepultado ali também, tá? Muito bem. Você já sabe qual é o meu sonho, né? Estou brincando. Muito bem, ele faleceu em 25 de dezembro de 1873. Vamos falar sobre a escola americana. Em 1870, o casal de missionários presbiterianos, George e Mary Ann Annesley Chamberlain, fundou a escola americana, marco inicial do que hoje é a Universidade Mackenzie. Então veja, uma coisa interessante, a escola americana, ela já tinha esse diferencial, ela abrigava filhos de escravos e o pessoal de famílias tradicionais. Nessa época, isso era altamente incomum, só uma instituição evangélica para abrigar filhos de escravos, tá? Esse foi um diferencial. Em 1876, na esquina das ruas Ipiranga com São João, a escola americana implantou 2 novos cursos, a escola normal e o curso de filosofia. Em 1879, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, que é o nome da rua, né? Você tem lá a rua Maria Antônia. Baronesa de Antonina vendeu ao reverendo Chamberlain a área de sua chácara em Higienópolis. Então, onde está o Mackenzie ali, era uma grande chácara que foi vendida ao Chamberlain. Notícias da escola americana chegaram aos ouvidos do advogado americano John Terrell Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil, deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse no Brasil uma escola de engenharia, por isso o nome Mackenzie, tá? Então, de escola americana, que era uma escola simples e modesta, houve um grande salto para uma instituição muito maior por conta desta doação. No Brasil nós não temos isso, né? O nosso país é um país mais pobre, mas nos Estados Unidos é muito comum as pessoas deixarem a sua herança para instituições, para igrejas, para seminários, para faculdades, é muito comum isso nos Estados Unidos, tá? E fruto disso foi que o Mackenzie cresceu tanto. Em setembro de... então aqui encerramos a questão da escola americana, que hoje é o Mackenzie. O Mackenzie hoje é uma universidade
assim, gigantesca, com muita influência em São Paulo, né? As famílias dos pastores recebem bolsa para estudar lá. Não apenas isso, eles têm um programa de bolsas para dar bolsa para pessoas mais carentes, tá? É uma faculdade que leva o nosso nome, porque nasceu na nossa igreja, né? Ok, esse é um capítulo importante na nossa igreja, quando a nossa igreja desligou-se da igreja americana. Nós éramos congregação, nós éramos um trabalho missionário, nós nos reportávamos a Nova York, à Junta de Missões. Em 1888, nós nos tornamos uma igreja nacional, tá? Por isso a autonomia. Em setembro de 88, foi organizado o Sínodo da IPB, que assim tornou-se autônoma, desligando-se das igrejas-mães norte-americanas. Por que igrejas-mães? Porque na época havia a PCUS, a PCUSA e a PCUS. Tá? Eram duas denominações que depois vieram a se unir. Tá? A PCUS e a PCUSA uniram-se e hoje só existe a PCUSA. O sínodo era composto por 3 presbitérios: Rio de Janeiro, Campinas, oeste de Minas e Pernambuco. 20 missionários, 12 pastores nacionais, 59 igrejas. Observe, em 1865 foi a primeira igreja, não foi? Deixa eu consultar aqui. Primeira igreja, 1862. 1862, a primeira igreja. Nós estamos aqui agora em 1888, com 59 igrejas. Veja o crescimento. De 62 para 88 dá quanto? 26? 26? 59 igrejas. Foi um crescimento gigantesco. Né? O primeiro moderador desse sínodo foi Alexander Blackford. Surgiu uma diferença de prioridades entre o sínodo e a Junta de Missões de Nova York. O sínodo queria apoio para a obra evangelística e para instalar o seminário, ao passo que a junta preferiu dar ênfase à obra educacional, principalmente através do Mackenzie. Paralelamente, surgiram desentendimentos entre o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo, na época Eduardo Carlos Pereira, e os líderes do Mackenzie, Horace Lane e William Waddell. Tá? Começaram desentendimentos que culminaram no chamado cisma, a divisão de 1903, quando surgiu a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tá? Então foi aqui que aconteceu isso. Com o passar do tempo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira passou a tornar-se mais radical em suas posições, perdendo o apoio até mesmo de muitos dos seus colegas brasileiros. Em 1900 foi criada a Igreja Presbiteriana Unida, que resultou da fusão de 2 igrejas formadas por pessoas que haviam saído da igreja do reverendo Eduardo. A Unida fica ali no centro de São Paulo, na rua Helvética. Tá? Foi justamente a união de 2 igrejas por conta dessa questão que estava acontecendo ali na primeira igreja Eduardo Carlos Pereira. Na mesma época, um novo problema veio a complicar ainda mais a situação, o debate acerca da maçonaria. Aliás, ainda é dito hoje que a IPI saiu por causa da questão maçônica, porque havia pastores presbiterianos que eram maçons. Isso é uma longa história, daria para dar uma aula. Mas o que aconteceu no começo da evangelização aqui no Brasil? Os presbiterianos, os evangélicos, tinham muita dificuldade, porque havia um controle romanista aqui no Brasil total. Os romanistas tinham um inimigo, que eram os maçons. Os maçons, eles eram anticatólicos, tá? Hoje, quando a gente fala em maçonaria, as pessoas já imaginam satanismo, bode, essas coisas todas, tá? É muito simplista este argumento. Houve ordens maçônicas no passado que eram compostas basicamente por evangélicos, tá? Vejam, eu não estou fazendo defesa de maçonaria aqui, tá? Eu não sou maçom, ok? Nunca fui, não sou e não pretendo ser, ok? Para que fique bem claro.
Mas é muito simplista você dizer maçonaria do diabo. Por quê? No passado, na implantação do presbiterianismo no Brasil, você tinha ordens maçônicas só de presbiterianos. E eram homens que se uniam para fazer o bem. E eles protegiam a igreja presbiteriana, porque eram homens de dinheiro, contra os ataques romanistas. Tá? De novo, não estou defendendo maçonaria. Em 2006, a igreja presbiteriana proibiu presbíteros e pastores de serem maçons. Nem precisava proibir. Do meu círculo de amizades, e eu tenho muitos amigos pastores, nenhum foi maçom. Tá? É certo que a minha geração é mais nova, né? O pessoal que está entre 40 e 50. Dos antigos, você tinha pastores que eram maçons. Tá? Mas voltando, é uma cortina de fumaça dizer que a divisão aconteceu por causa da maçonaria. Cortina de fumaça. A questão era muito mais profunda. A questão tinha a ver com recursos que vinham de fora e uma dificuldade na filosofia de aplicação desses recursos. Os nacionais queriam uma evangelização mais a curto prazo. Os estrangeiros, que acabaram ficando com a IPB, eles queriam uma evangelização mais a longo prazo, construção de escolas, eles queriam que a elite paulista fosse alcançada com o evangelho, que as futuras gerações fossem alcançadas pelo evangelho. Era uma visão mais estruturada para atingir a cidade. Tá? Essas diferenças de pensamento se tornaram irreconciliáveis e por isso aconteceu a divisão. A questão maçônica, irmãos, foi secundária ou terciária, tá? Isso foi uma cortina de fumaça. Passado o tempo, houve uma onda liberal teológica que passou aqui pelo Brasil, anos 50, anos 60. Essa onda teológica pegou luteranos, metodistas, pegou a Igreja Presbiteriana Independente. Essa onda entrou na IPB, mas na IPB Deus levantou alguns homens com pulso firme, braço de ferro, que cortaram essa onda liberal. Foi por isso que a IPB não entrou por esse caminho. A Igreja Presbiteriana Independente, ela acabou cedendo, e é por isso que eles chegaram a ordenar diaconisas, presbíteras, pastores, pastoras. Eu não sei como é que está essa situação hoje na Igreja Presbiteriana Independente, se eles ainda têm pastoras. Eu desconfio que ainda tem, né? Então, o liberalismo ele avançou nessa igreja. Tá? Eu me lembro da minha época de seminário, eu estudei o seminário de 92 a 97. Naquela época, apareceu um boletim de liturgia de culto do seminário da IPI. Né? E a capa do boletim tinha lá uma figura como se fosse Deus Pai, e o título da liturgia era A Face do Deus Brasileiro. E aí compunha a liturgia músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. Era a liturgia do culto que eles estavam fazendo lá no seminário da IPI. Esse seminário foi fechado, né? Todos os seminários da IPI recentemente foram fechados. Eles construíram um seminário único. Eu acho que aqui em São Paulo, aqui, não sei se foi na Castelo Branco, não sei onde foi, mas eles construíram um seminário único e fecharam os demais seminários. Mas tudo isso para dizer que o liberalismo entrou nessa denominação. Note, são crentes? São, nós temos muitos irmãos lá, tá? Mas de fato houve famílias que quando aconteceu a ordenação feminina, eles saíram da IPI, algumas vieram para a IPB. Tá? A família da Vivian era da IPI, né? e veio para a IPB. Tá? Em 31 de julho de 1903, durante a reunião do sínodo, após serem derrotados em suas propostas, Eduardo e seus colegas desligaram-se do sínodo e formaram a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Estamos terminando, tá, gente? Assembleia Geral de 1910, 1903, o cisma, 1910, uma data importante. Por quê? Em 1907, o sínodo aprovou a sua própria dissolução e a criação de 2 novos sínodos, o do Norte e o do Sul, que reuniram-se pela primeira vez em janeiro de 1909, respectivamente em Salvador, um sínodo em Salvador, um sínodo em Campinas. No dia 7 de janeiro de 1910, a Assembleia Geral foi solenemente instalada no templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, sendo o reverendo Álvaro Reis, pastor daquela igreja histórica eleito moderador.
moderador da Assembleia Geral. Na época, a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha cerca de 10 mil membros comungantes, outro tanto de não comungantes e por volta de 150 igrejas em 7 presbitérios. Veja, 150 igrejas. A nossa igreja cresceu muito rápido, tá? Em 1936, em Caxambu, Minas, foi convocada a Assembleia Constituinte, que reuniu-se em dezembro do ano seguinte no Rio de Janeiro. Esta Assembleia aprovou uma nova Constituição para a Igreja, pela qual a Assembleia Geral passou a denominar-se Supremo Concílio. Tá? Então, nós tivemos primeiro um presbitério do Rio de Janeiro, depois um sínodo, e agora nós temos uma Assembleia Geral, que em 1936 mudou o nome para Supremo Concílio. Tá? Deixe-me falar disso aqui, que pode ser bastante elucidativo, as igrejas que saíram da IPB e o ano em que elas se estabeleceram. Então você tem a IPB sendo formada em 1859, em 1903 a IPI sai, como nós vimos, a sigla é IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olha que interessante. Em 1940, da IPI, um grupo mais conservador não aguenta ficar lá. E aí eles saem formando a IPC, Igreja Presbiteriana Conservadora. Então foi um grupo, como diz o nome, extremamente conservador. Vários pastores da conservadora deram aula no seminário JMC, foram meus professores. Tá? Da Independente sai a renovada, Igreja Presbiteriana Renovada, que é pentecostal pura, em 1972. Da IPB, mais para frente, sai a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, lá no Recife, de um pastor chamado Gueiros, de sobrenome Gueiros. Tá? É isso aí, né, Demis? Lembra do primeiro nome? Samuel Gueiros. Tá. A Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Tá? E em 1978, um grupo dentro da IPB que foi afetado pelo liberalismo, viu que não tinha espaço na IPB e eles formaram primeiro uma federação, FENIP, Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, que pouco tempo depois virou Igreja Presbiteriana Unida, denominação, não confunda com a Unida da Helvética, que essa é da IPB. A Igreja Presbiteriana Unida é uma denominação liberal, ecumênica. Tá? De vez em quando saem aí alguns abaixo-assinados em favor de questões sociais, etc., etc., e aí tem pastores presbiterianos assinando. Pode perceber que são os pastores da Igreja Presbiteriana Unida, que é uma igreja do ponto de vista teológico liberal. Tá? Saiu da nossa igreja. Então essas são as divisões, as saídas que nós temos da IPB aqui no Brasil. Ok? Tudo bem, gente? Até aqui? Rapidamente falando sobre as nossas constituições, as leis da IPB. Desde a chegada de Simonton em 1859, as questões legais foram regidas de acordo com as orientações do board ou da junta lá de Nova York. Por quê? Nós éramos congregação, então as decisões vinham de lá. A partir de 88, com a autonomia, com o sínodo, passamos a seguir formalmente o livro de ordem da PCUS, traduzida pelo Modesto Carvalhosa em 1924. O que era o livro de ordem? O livro de ordem descendia de um documento de Westminster. Lembra da Assembleia de Westminster, que terminou em 1646? Na Confissão de Fé, se você reparar, e nem nos catecismos, você tem um capítulo sobre governo de igreja. Por quê? Porque eles fizeram um documento sobre governo de igreja, tratando dos presbíteros, dos diáconos. Esse documento, ele foi passando por edições, ele se transformou no livro de ordem. Ele veio no decorrer das décadas e chegou no Brasil com os missionários. Livro de ordem, descendia diretamente de Westminster. Tá? Em 1937, entrou em vigor, como nós já vimos, a nova Constituição da Igreja. Os independentes haviam aprovado a sua 3 anos antes. Houve protestos do Norte contra alguns pontos. Norte aqui é sinônimo de Nordeste, tá? Porque havia o Sínodo do Norte e o Sínodo do Sul. O Nordeste e o Norte sempre foram mais conservadores. E isso foi muito bom, porque em alguns momentos decisivos da nossa história, o Nordeste influenciou.
e a coisa não debandou, tá? Os missionários que foram para o Nordeste eram de igrejas mais conservadoras dos que os que vieram para o Sul e para o Sudeste, ok? O fato é que havia protestos. Por quê? Porque na Constituição de 37 havia a chance de diaconato para ambos os sexos. Dizia lá que o diácono, não dizia que o diácono tinha que ser homem, abriu para a diaconisa. Havia confirmação ao invés de profissão de fé. Confirmação é coisa que não é da nossa doutrina, né? Parece igreja católica, não sei o que parece, mas não é profissão de fé. E o nome foi mudado para a Igreja Cristã Presbiteriana. Então essa Constituição de 37, ela foi um tiro no pé. Por isso ela durou pouco tempo. Por quê? 13 anos depois, em 1950, foi promulgada uma nova Constituição e no ano seguinte um Código de Disciplina e Princípios de Liturgia. A atual Constituição, então, foi promulgada pela Assembleia Constituinte em Alto do Jequitibá, Minas, em 1950, o Código de Disciplina, Princípios de Liturgia foram promulgados na Igreja Unida aqui de São Paulo, em fevereiro de 51. O presidente da Assembleia do Supremo Concílio que promulgou a CI, o CDI e o PL foi o reverendo Benjamin Moraes Filho, então pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores juristas do Brasil. Houve épocas, meus irmãos, na IPB, que nós tínhamos alguns nomes que eram reconhecidos nacionalmente fora da igreja, tá? Foi o caso do Benjamin Moraes Filho, era um jurista de peso, e se você der uma olhada na nossa Constituição, e especialmente no Código de Disciplina, você vai perceber que foi um jurista que fez, tá? Os advogados lidam facilmente com o Código de Disciplina, tá? Ele tem essa linha bem jurista. Estou terminando. Aqui uma passada, eu não vou ler todos esses nomes, mas aqui a relação de todos os moderadores do presbitério do Rio de Janeiro. Observe que os primeiros nomes são os nomes dos missionários, né? Eles foram os presidentes de presbitério, na época se chamava moderador. Aqui, depois quem quiser esse slide, fale comigo que eu passo, né, o arquivo. Os moderadores do sínodo, Blackford foi o primeiro, e aí segue-se vários nomes. Os moderadores da Assembleia Geral, Álvaro Reis foi o primeiro. Os moderadores da Assembleia Geral, até 37. E aí quando virou o Supremo Concílio, em 38, Guilherme Kerr, que é o avô ou bisavô do cantor, tá? José Carlos Nogueira, segue-se vários nomes aí, tá? Eu dou um destaque para 66, em Fortaleza, reverendo Boanerges Ribeiro. Lembra daquela onda liberal? Ela tinha chegado na IPB. E aí, quando pensaram que a coisa ia desandar, o Supremo Concílio foi no Nordeste, e o Nordeste é mais conservador. E aí, num Supremo Concílio no Nordeste, elegeram Boanerges Ribeiro, extremamente conservador. E aí, ele puxou as rédeas da igreja, tá? E a igreja não desandou. Ele foi reeleito em Garanhuns e reeleito em Belo Horizonte. Em Recife foi eleito o único presbítero regente, presidente do Supremo Concílio na história, o que é uma coisa muito estranha, né? Porque no nosso sistema, presbíteros, regentes e docentes estão no mesmo nível, funções diferentes, mas mesmo nível. Foi o único eleito na história, indicado pelo reverendo Boanerges, ele tornou-se moderador. E aí, ele foi reeleito em Goiânia, e aí chegamos na nossa geração, né? Edésio Schecker, Guilhermino Cunha e Roberto Brasileiro desde 2002, tá? E assim terminamos. Eu devo dar crédito às fontes que eu usei nesse estudo. Artigos variados do Dr. Alderi Souza de Matos, o site Historiologia Protestante do reverendo Ivan Pereira Guedes e o site Agreste Presbiteriano dos reverendos Eli Vieira e Jadson Azevedo da Cunha. Então, meus irmãos, o objetivo foi dar uma passada panorâmica nos primórdios da nossa igreja. Eu espero que tenha sido útil, né? A gente pegou assim um bom período da história de modo panorâmico, mas deu para perceber o quanto Deus abençoou a nossa igreja até os nossos dias. Que começo bonito a nossa igreja teve, né? Se você quiser se aprofundar, eu recomendaria o livro O Diário de Simonton, que está em português pela nossa editora. O Diário de Simonton é um livro belíssimo. É um diário, pegaram o diário dele e publicaram.
E ali você tem um Simonton abrindo o coração para os seus temores, para as suas certezas, né? A página em que ele narra o falecimento da sua esposa é uma coisa de verter lágrimas, né? As palavras que ele usa ali, tá? É um livro belíssimo, se você quiser material. E livros do reverendo Boanerges Ribeiro, né? Que foi um dos historiadores que nós tivemos. Ele tem um livro sobre o José Manuel da Conceição, que é o padre protestante, e ele tem livros de história que narram a implantação do presbiterianismo no Brasil, tá? Então, se você quiser aprofundar nesse assunto, tem bons livros também. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Ficou tudo claro? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos orar então? Pai Santo, nós te somos muito gratos por essa história belíssima que o Senhor escreveu aqui na nossa igreja, ó Pai. Sabemos que o Senhor abençoa as outras igrejas também, e te louvamos porque a Tua mão poderosa, a Tua soberania fez com que tudo cooperasse para que o nosso Brasil fosse atingido pelo Evangelho e muitas vidas no decorrer dessas décadas fossem alcançadas pelo Senhor. Te louvamos porque o Senhor olhou com graça para o nosso povo e estabeleceu aqui várias igrejas evangélicas. Pedimos pela igreja atual que o Senhor continue protegendo não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas as outras denominações que foram citadas aqui, para que estejam sempre na Tua Palavra, aquelas que saíram, que retornem à Tua Palavra, e que o Senhor mantenha o Teu povo, Pai, fiel à Tua Palavra. Os ataques da nossa época são tantos, tanto relativismo, e pedimos a Tua graça para que sejamos fiéis ao Senhor, para que deixemos aos nossos filhos e netos uma igreja fiel à Tua Palavra. Abençoa-nos nesse sentido, abençoa-nos neste dia, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.